Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do ControleCast, o podcast para tornar o seu time de controladoria e finanças ainda mais estratégico. E se você já sentiu que por mais que você tente, o financeiro da sua empresa não sai do lugar, parece sempre empacado, apagando incêndio mês após mês, no episódio de hoje a gente convidou o Hideki Anagusko, que ele é consultor, mentor e especialista em estruturação de departamentos financeiros. E a gente vai falar justamente sobre os maiores gargalos que impedem o profissional financeiro de ser mais estratégico e o que fazer para mudar esse cenário. Com mais de uma década de experiência prática em empresas de diferentes setores, o Hideki já viu de tudo: financeiro sem processo, Excel que trava a operação, controle de inadimplência inexistente, fechamento mensal que leva semanas para acontecer. E nesse papo a gente vai direto ao ponto e a gente vai entender como organizar o básico, o que muda quando o financeiro se torna mais estratégico e por que tantos gestores, né, ainda tomam decisões simplesmente olhando para o extrato bancário. Então, se você sente que quer ter mais controle sobre o seu financeiro, quer evoluir o departamento financeiro da sua empresa, acompanhe a gente que esse episódio aí é para você. Bom, Hideki, seja muito bem-vindo, então, a mais um episódio aqui do ControleCast. Eu já quero começar aqui, além de te agradecer pela tua presença, falar que eu já te acompanho, né, aí há algum tempo, tanto no LinkedIn, nas tuas redes sociais, e mais recentemente lá no teu grupo do WhatsApp, e tenho aprendido muito por lá. Acho que é um grupo muito bem organizado, um pessoal que coopera bastante, né? Tem uma troca muito bacana, assim. E aí eu vou passar a bola para você se apresentar, contar um pouco mais, né, da tua trajetória aí, como é que esse grupo surgiu também. E aí a gente depois entra no nosso tema aqui, né, para entender um pouco mais o que está travando aí o financeiro das empresas e algumas dicas bem práticas para a gente ajudar aí o pessoal a destravar. Maravilha, perfeito. Boa noite, Daniel. Boa noite aí a todos. É um prazer estar aqui falando com você, participando. Finalmente, né? A gente tentando falar aí há algum tempo, até outras conversas em outras oportunidades, mas finalmente a gente pôde ter esse encontro aí, bater um papo. Bom, Daniel, me apresentando rapidamente, para quem não me conhece, eu sou Hideki Anagusko, sou mentor, sou consultor aí em finanças empresariais, já atuo mais de 10 anos nessa área, também como gerente financeiro, algumas empresas, mas principalmente aí ajudando PMEs a organizar, a estruturarem, né, seus departamentos financeiros. Então, ao longo desses mais de 10 anos aí nessa área, já realizei inúmeros projetos de implementação de ferramentas, implementação de processos, planejamento e análise financeira, modelagem financeira, e entre outras coisas, né? Depois disso, também passei aí, mas alguns anos atrás, comecei a atuar como gerente financeiro em algumas empresas. São diferentes tamanhos, diferentes segmentos, então, desde de área de saúde, aí, clínicas, até escritórios, negócios com operações aí no Brasil e na Europa, como por exemplo, o caso da Master, que é a empresa que eu estou neste momento, né, ingressei aí há pouco tempo também como gerente financeiro, com um desafio de ajudar eles a estruturarem o departamento financeiro, né, e em todos esses lugares, o Daniel, uma coisa que eu sempre observei, que sempre se repetia ao longo de todos esses anos, né, é que o financeiro ele era sempre visto, ou muitas vezes ele era visto como uma parte da burocracia, não como uma parte estratégica, um centro de decisão, né, um pilar estratégico e realmente valioso, né? Uhum. Então foi a partir daí que nasceu essa minha nova missão, que é de ajudar analistas, coordenadores, gerentes, né, a transformar aí o financeiro em algo que seja vivo, que seja estratégico, que seja respeitado e realmente tido como algo valioso dentro da empresa. Então, nesses últimos anos aí, além de atuar nesses projetos, comecei a dar aulas e até mentorias também para profissionais aí da área. E como você mencionou, esse nosso grupo aí, né, é um grupo que eu criei recentemente. Muita gente ali, a maioria são seguidores do LinkedIn que já me acompanhava há bastante tempo.
Então, a gente criou esse grupo para poder ter essa troca de informações, de experiências, de conhecimentos, né? Muita gente ali sempre se ajudando, muitas perguntas boas, interessantes, que eu acho que até servem para várias outras pessoas, né? E a gente está ali sempre tentando acompanhar, tentando dar as dicas, mas as próprias pessoas ali dessa comunidade mesmo, realmente eles se ajudam, compartilham suas próprias experiências. É bom porque são experiências reais ali do dia a dia, né? Não é só algo teórico, mas é uma dica, olha, uma ferramenta que eu uso, é uma modelagem que eu faço assim, é um processo que eu faço assim. Então, realmente é muito satisfatório ver a participação dessa comunidade aí. Então, aproveita já para deixar o convite aí também para quem quiser participar. É um lugar super bacana aí para a gente ter essa troca. E, enfim, Daniel, esse pessoal aí são pessoas que já me acompanham lá, então a gente começou também um curso, uma trilha, né, de cursos, são 3 cursos sequenciais que eu estou lançando, já saiu já temos a primeira turma também, né? São cursos para aperfeiçoar as habilidades, conhecimento. Eu acho que desde o fundamental até o nível estratégico, todo mundo tem que entender o que fazer, como fazer, mas principalmente o porquê fazer, né? Essa é a ideia que eu trago também nesses cursos aí, Daniel. Muito legal. E aí, acho que é até bacana comentar, né? Quando eu te chamei para a gente bater papo aqui, a gente conversou e tentou trazer aqui para o bate-papo, né? Esse tema sobre as travas aí do financeiro, muito baseado no que o pessoal discute lá, né? Os padrões que surgiram lá no grupo, assim. Acho que um ponto muito importante até é o profissional conseguir se identificar, né, Hideki, de que não é só ele que passa por aquilo, né? A gente vê as discussões lá, muitas vezes se repetindo com pequenas nuances, assim, mas a base é muito parecida, né? Então, o pessoal que às vezes tem um trabalho um pouco solitário no financeiro, a gente acaba se identificando também, né? De ver o pessoal ali com o mesmo desafio. Exatamente. Você falou uma expressão muito, muito bacana. Às vezes o pessoal tem um trabalho meio solitário no financeiro, dentro da empresa. Sim, com certeza. E fica sem ter com quem trocar essa ideia. E lá tem essa troca, né? Sim, bacana. Bom, então, até para a gente começar a entrar no nosso tema aqui, Hideki, então, além de atender aí muitas empresas, passando profissionalmente como consultor, você também mentora muitos profissionais, então está em contato aí com diversos modelos de negócios, né? E eu queria entender de ti o que tu costuma ver, assim, de alerta vermelho, né, de mais gritante, quando tu chega no financeiro das empresas, assim. Cara, a primeira coisa que me salta aos olhos, normalmente, é a ausência aí de uma rotina mínima, padronizada, a ausência de controle, a ausência de regras de compliance. Então, o financeiro não tem ali, por exemplo, um check diário das tarefas a realizar. A conciliação, ela só é feita ali quando dá, e isso, né, ou no final do mês, ou às vezes nem fazem. Não tem um controle ali do fluxo de caixa com projeção aí para os próximos 15, 30 dias. Controle de inadimplência também são coisas que às vezes faltam. Os pagamentos, as aprovações, as conciliações também, às vezes são feitas tudo pela mesma pessoa. Então, isso tudo, Daniel, acaba possibilitando diversos problemas gravíssimos, aliás, né? Como o risco de desvios financeiros, risco de faltar dinheiro em caixa para pagar as contas, risco de você não receber aí por falta de cobrança. Às vezes acontece simplesmente o financeiro não realiza as cobranças, já foi vendido, o cliente às vezes fica pedindo um boleto para a empresa mandar para ele poder pagar, né? Você tem o risco de fraudes, por exemplo, quando você não tem esse compliance entre a pessoa que paga, que autoriza. Pode acontecer, e eu já vi casos acontecerem de desvios, de fraudes mesmo. Além disso, também, custo acima do devido, já que você não consegue acompanhar, né, o direito, o que é gasto pela empresa, com o que é gasto. Então, assim, são vários problemas que podem, a médio ou longo prazo, quebrar uma empresa, né? E aí eu vou te falar um sinal bem claro disso daí. Quando eu chego e pergunto, por exemplo,
ou pro dono, ou para os gestores, ou ali para o time financeiro, né? Você sabe, por exemplo, quanto que vai sobrar no caixa no final do mês? E aí, simplesmente, ninguém consegue me responder isso com segurança. Ninguém tem esse controle afinado. Então, isso mostra que a empresa não tem previsibilidade e nem visibilidade do financeiro. Realmente não existe controle. E pela tua fala, então, me parece muito mais até uma falta de processo, de atitude, mentalidade, do que de ferramenta, do que às vezes, conhecimento mesmo, né, do problema, né? Não, com certeza. Na verdade, o que você falou assim, acaba sendo um tripé, né? A mentalidade, as ferramentas, os processos, enfim, é tudo um tripé, tudo isso é importante, mas eu diria que realmente, como você mencionou, o mais importante aí, o mais crítico é a mentalidade, especialmente a mentalidade do dono, né? Uhum. Porque assim, você pode ter um sistema bom, você pode ter uma planilha excelente, até analista com conhecimento, bem dedicado, mas se o dono ele acha que o financeiro é só pagar e receber, e que olhar o extrato é fazer gestão, então, assim, todo o resto trava, né? A empresa não evolui porque a cultura não valoriza aí o papel estratégico do financeiro. E, na verdade, assim, normalmente acaba que a falta de processos e ferramentas, ele se torna realmente um reflexo dessa mentalidade, né? Então, falta, quando você tem essa mentalidade que pensa que é só pagar e receber, que não existe um papel estratégico para o financeiro, a empresa em si, ela não faz investimento ali em ferramentas para melhorar a eficiência dos processos, não investe em gente mais qualificada justamente para organizar esses processos. Então, assim, a mentalidade acaba realmente sendo o ponto, acho que o ponto central, o ponto principal na maioria das vezes. A gente tem um episódio aqui no ControleCast, um episódio já antigo, que eu gosto bastante, que eu acho que vai bem ao encontro disso que tu comentou, que é o episódio O Sócio que Sobrou para o Financeiro, né, onde a gente traz justamente esse tema, que é muitas vezes, né, a empresa começa a crescer ali, e você tem aquele sócio que é o cara das vendas, você tem aquele outro sócio que é o cara da operação, e às vezes tem um outro sócio que não é nenhuma dessas, e às vezes ele acaba caindo no financeiro, tendo que resolver, né, entre outras coisas, mas ele tem que resolver também o problema do financeiro. Acho que isso é muito comum, né? E aí se começa uma desorganização, né? E eu acho que tem até certo ponto, né? Existe uma desorganização normal de uma PME que está crescendo às vezes, que está ali, o dono ainda à frente de vendas, muito envolvido na operação, né? E tem o que é muito urgente, né? Como é que tu separa isso, Hideki? Para mim, o que diferencia aí é o impacto e a recorrência, Daniel. Assim, empresa pequena, naturalmente, ela tem um pouco de improviso, né? É normal. Mas quando a empresa não sabe o que ela pode ou não pode pagar no mês, quando ela não tem controle das pendências de recebimento, que eu mencionei até anteriormente, quando ela não sabe quanto que custa manter a operação funcionando ali por semana, ou um sinal muito claro, né? O financeiro vive apagando incêndio. A vida do financeiro é só apagar incêndio. Então isso já não é mais o normal da PME. Isso daí já é um risco grave até de descontinuidade, né? E o pior é que, assim, realmente muitos donos acham que isso é normal. Mas, assim, eu costumo dizer que a régua não deve ser o tamanho da empresa, não é porque ela é uma empresa pequena, mas é justamente o nível de controle que ela tem sobre o que acontece. Sim, faz todo sentido. E aí eu acho que é isso que pega às vezes, né? Porque você acaba entrando na operação e a coisa vai crescendo e você não consegue mais entender o que é sinal e o que é ruído, né? O que é importante priorizar e o que dá para postergar um pouco mais a resolução, né? E o que tu falou ali de saber ou não o saldo no final do mês,
eu acho que vai muito ao encontro de uma das coisas que surge muito lá no grupo, no teu grupo, que é a questão da conciliação bancária e do fechamento mensal, né? Que demora, que é custoso, que dá trabalho. O que tu já viu, assim, de melhor e de pior cenário dentro de fechamento mensal, da empresa conseguir ou não ter os dados no final do mês? Qual que é a realidade que tu enxerga dentro disso? Cara, pior cenário. Uma empresa, eu entrei numa empresa onde ela não fazia nenhum tipo de lançamento, já para começar, né? Nenhum tipo de lançamento. Nenhum tipo de lançamento. Então, o processo era assim, o analista recebia o boleto ou a guia de pagamento, fazia o pagamento e depois arquivava o comprovante ali na pasta no Google Drive, né? Separado ali por data e tal. Mas era só isso. Então, assim, quando eu entrei para estruturar o financeiro, eu pedi para ver os números, eu queria justamente entender ali qual que era a situação que a empresa se encontrava, né? Então, queria ver uma DRE, a projeção do fluxo de caixa, queria ver se tinha uma estrutura de custos ali já, e simplesmente não tinha nada. Então, o analista me falou assim, se quiser saber quanto que foi pago em tal dia, eu posso abrir a pasta lá no Google Drive naquele dia e eu vejo os comprovantes. Sim. Então, assim, era um financeiro que ele funcionava só para pagar contas, cara. Mas que realmente ele não gerava nenhuma informação, nenhuma inteligência, né? Então, assim, não existia nenhum histórico estruturado, não tinha plano de contas, muito menos conciliação bancária, né? Se você não lança, como que você vai conciliar? Então, assim, o problema é muito pior, né? Não tinha nada. Então, o saldo em conta era a única referência que eu tinha. Eu olhava lá o saldo na conta bancária, pegava, se quisesse ver alguma coisa, tinha que entrar, ver um comprovante. Então, assim, o financeiro ali não era uma área de gestão, ele era basicamente um caixa operacional, que ele era totalmente desplugado da estratégia. E aí, claro, né, o dono vai tomar qualquer decisão, ele está tomando decisão no escuro, achando que tem algum controle, só porque ele está vendo aquele saldo, se está positivo, tem dinheiro no banco, dá para pagar as contas, tudo bem. Esse é o pior cenário, porque assim, não tem nem... a gente acho que vai falar depois, né, de RTR, que é o processo que eu menciono lá no meu curso, que eu considero ele é o processo mais estratégico do financeiro, né? Que é o Record Report, ele vai desde quando a gente... Aliás, ele vai desde lá do plano de contas, faz todos os lançamentos, de contas a pagar, contas a receber, você faz a conciliação, faz fechamento, depois você tem os relatórios financeiros, análises, enfim. Quando você não tem nem os lançamentos, que é a parte anterior de fazer a conciliação, eu acho que esse é absolutamente o pior cenário que eu já vi. Você falou de melhor cenário também? Aí de melhor cenário, né, e já trazendo também um pouco de boas práticas, né, o que tu traz de boas práticas para o financeiro ter um fechamento e ter esse processo mais tranquilo, porque eu vejo que tem gente que fica de ressaca de fechamento, né, é um processo bastante traumatizante em muitas empresas que a gente acompanha aqui. Não, perfeito, vamos lá então, separar aí por partes, né, questão de melhor cenário é justamente dentro daquele padrão que eu ensino lá no curso. Então, eu levei esse padrão, né, para dentro de um cliente e os resultados ali foram bem expressivos para a gente, né, depois de algum tempo ali. Então, assim, primeiro passo, quando a gente começou as atividades lá, foi montar um calendário de fechamento financeiro bem estruturado. Então, a gente definiu alguns rituais bem claros, alguns prazos internos ali bem definidos. Então, a rotina era mais ou menos assim. Dia 20, a gente disparava ali lembrete para os fornecedores para eles enviarem a nota fiscal dentro do prazo limite que a gente estabeleceu. 23 a 25, mais ou menos, aí era o corte para o pagamento e recebimento ainda naquele mês. Já entre o dia 26 e 28, mais ou menos, a gente fazia toda a conciliação bancária
completa, então a gente batia todos os saldos, né, de todas as contas, checava ali pagamentos duplicados, lançamentos pendentes, corrigia tudo. E aí no final, entre dia 30 e 31, a gente já tinha o fechamento do fluxo de caixa, a validação das provisões. Então no primeiro dia útil já do mês seguinte, a gente já tinha entrega da DRE, entrega de fluxo de caixa, aging de inadimplência, né? E primeiro dia útil. Por conta disso, por causa de datas de cortes. Assim, a gente precisa ter um ritual, realmente a gente precisa ter um ritual para fazer o fechamento. A gente tem as datas, a gente tem o período de corte, então não é para realizar compras, por exemplo, depois do dia 20. Não é para o fornecedor mandar notas fiscais depois do dia, sei lá, do dia 25. Senão ele vai entrar só no próximo mês. O pagamento só vai ser feito do próximo mês. Esse é o modelo ideal, né? Claro que nem sempre dá para fazer isso. Sim. Mas esse é o modelo ideal. Então, assim, a gente também criou um checklist bem robusto, bem estruturado, cobrindo ali todos os pontos essenciais. Então, conferência de contas a pagar e receber, inclusive a inadimplência, verificação ali da conciliação bancária, né, todas as resoluções ali de divergências, revisão de provisões, de ajustes, quando era o caso, né, o arquivamento de toda a documentação de suporte, então nota fiscal, extrato, comprovante, contrato, tudo isso também precisa estar bem arquivado, seguindo um plano de arquivamento, com as diretrizes para os diretórios, nomenclatura dos arquivos. E no final ali você faz uma revisão cruzada, então garante que realmente tem uma consistência entre os saldos bancários, os lançamentos que a gente tinha no sistema ali, os relatórios gerenciais. Então, a gente treinou todo o time para fazer essa rotina, seguir esse checklist, seguir esse calendário, né, essas datas de corte, como realmente um ritual estratégico, né, não só como uma tarefa operacional, mas um ritual estratégico. E aí, agora, só para quem está nos ouvindo, nos assistindo, fazer o benchmark na cabeça, assim, né? A gente está falando de uma empresa mais ou menos de que porte, qual o tamanho desse time e tempo para chegar nesse processo aí no estado da arte que você comentou. Estado da arte é que assim, né? Realmente tem uma questão que vai variar um pouco de segmento, tipo de negócio. Tem negócio que você vai estar comprando coisas todo dia, você não consegue fazer isso. Aquele tipo de negócio que você consegue planejar suas compras, facilita. O tamanho da empresa realmente facilita. Você pega um iFood da vida, realmente, dia 20 é o último dia, às vezes, não sei se é dia 20 ou 15, aí eles não recebem mais nota fiscal da parte dali. Se o fornecedor pagar, mandar a nota fiscal ali, você não recebe, só recebe no final do mês, enfim. No nosso caso, se não me engano, eu falei, né, dia 25, né? 20 a gente mandou lembrete, 25, acho que era 25 que eu falei. Isso daí é uma empresa de torno de 30 milhões ano, mas aí depende, como eu falei, depende, não dá para todas fazer isso. Tem como você adaptar, obviamente, o tipo de situação que você pode trabalhar. Às vezes, você consegue organizar com seus fornecedores, dependendo do tipo de compra que você faz. Se você vai fazer compras planejadas durante o ano, você já vai estabelecer. Eu vou pagar em 45 dias, 30 dias, a emissão de nota fiscal vai ser até tal data. Isso aí é uma questão de negociação com os fornecedores, também é uma questão estratégica. Você avalia, realmente planeja, negocia e firma dessa forma. Então, assim, o que eu diria é que, independente de tamanho, tá, Daniel? Acho que o calendário interno, com as datas de corte para recebimento de notas, pagamentos, previsões, acho que é importante você ter isso, fazer um checklist, né? Saber, porque às vezes fica tudo na cabeça, às vezes você esquece alguma etapa. Então, pelo menos assim, ter um calendário, ter as datas de corte, né? Ter o checklist. Então, você vai revisar todas as contas a pagar, a receber, fazer a conciliação semanal,
para depois chegar ali no final do mês, até o dia 30 já está tudo. Aliás, conciliação é diária, mas a revisão do fechamento é como se fosse um fechamento semanal, tá? Uhum. Você vai conferir se tudo, o arquivamento, as categorizações, os saldos, você vai fazer isso semanalmente para garantir que já está, no meio do caminho ele já está pronto. Uhum. Vai conferir se está todo organizado, e aí, chegar no final do mês, você já está bem pronto para finalizar esse processo. Mas isso vai variar realmente. O importante é que, assim, dependendo da empresa, eu posso entregar o fechamento financeiro no segundo, no terceiro dia útil. Esse é o prazo. Qual que é o prazo que a gente pode trabalhar? Definir o prazo que você pode entregar, aí você começa a fazer. Não, as datas de cortes vão ser assim, o nosso checklist é esse, a gente vai seguir isso, e pensar com essa mentalidade. É um ritual que o financeiro precisa seguir, não é uma tarefa operacional, mas uma coisa estratégica realmente, para toda a gestão da empresa, né? E é um trabalho bastante de orquestração, assim, né, Hideki, de comunicação, de envolver as demais áreas, entender o papel, né, e conseguir comunicar isso, né, o papel de cada área dentro do fechamento, né, até para aquela burocracia que a gente comentou no começo não impedir o trabalho do financeiro, assim, né? Exatamente. Até porque, às vezes, por exemplo, tá, pessoal depende, como eu falei, depende muito do tipo de negócio, mas vamos supor uma empresa de indústria, aí tem o pessoal da produção, aí eles querem que compra alguma coisa, aí o compras vai fazer compras ali no final do mês, não estava planejado, e aí o fornecedor é um fornecedor novo, é emergencial, e aí o cara quer que faça a compra e já faça o pagamento, já vai emitir nota fiscal, você já fechou, teoricamente, o prazo. Se não tiver justamente como você falou, né, essa orquestra, né, sobre todas as áreas, começa a ficar uma coisa muito bagunçada e você não consegue seguir um processo ou muito menos esse ritual. Então realmente precisa ter essa comunicação com todas as áreas, esse refinamento e ficar combinado todo o processo como deve ser e deve seguir. E assim, Daniel, é uma coisa que eu sempre falo, menciono muito no curso, as pessoas precisam entender o porquê das coisas. Uhum. Não adianta só você falar, é isso. Prazo é dia 20. Mas por que prazo é dia 20? Porque eu preciso fazer o fechamento vai impactar nos relatórios financeiros, na tomada de decisão. Se de repente eu errar ali, porque o prazo está muito apertado, eu erro na categorização de uma conta que era para ir para despesa administrativa, lá para escritório, eu jogo no marketing, por exemplo, eu errei. Aí lá depois, quando for fazer análise financeira, a gestão vai olhar, nossa, mas o marketing gastou muito esse mês e não teve o retorno que a gente esperava, vamos fazer corte no orçamento do marketing. Então, assim, sabe, são pequenos detalhes que quem está ali na ponta, na linha de frente, acaba, se ele não entender o impacto, não interessa, é só o saldo. É só o saldo que precisa bater, tá batendo, beleza. Sim. Mas errei na categoria e tirei o budget do pessoal do marketing, olha que coisa. Eu vejo muito isso acontecer com recorrência, né? Então, na hora de conferir os relatórios, terminou o fechamento, começa o processo de análise e criação dos relatórios gerenciais, a empresa começa a ter problema recorrente, e aí eu vejo muita empresa que o patinho feio é sempre o RP. Então eu vejo muita empresa, preciso trocar de RP porque os lançamentos não estão certo, porque o meu RP não me entrega o que eu preciso, quando na verdade o problema é lá, como tu falou, né, na linha de frente, né, é aquela categoria que foi lançada errado e foi ignorada, e aí você não voltou para corrigir, para treinar a pessoa que lançou errado, né, e vai se criando uma bola de neve, né. Exato. Você mencionou um ponto interessante, Daniel, e eu vou te falar o seguinte, quando você resolve trocar de ERP pensando que ele é problema, e você não revisa todo o processo, você só joga a culpa igual o treinador de futebol, né? Você troca o treinador. O time é ruim. Mas assim, se você troca o ERP sem revisar o processo,
basicamente você está trocando a bagunça de lugar. Uhum. Uhum. Esse é o ponto. Porque assim, o sistema ele é só a ferramenta. Se você alimenta ele com dados ruins, você vai ter um controle ruim. Então a empresa ela se frustra aí achando que o RP não está resolvendo o problema dela, mas na verdade não houve um preparo interno para receber essa ferramenta, para utilizar essa ferramenta com eficiência. Então assim, antes de fazer qualquer movimento de mudança de RP, acho que você precisa mapear os processos reais, não só aquilo que está no papel, mas indo ali realmente em loco, né, vendo o que realmente está acontecendo, quais são as etapas que estão sendo seguidas ali nesse processo. Precisa alinhar as expectativas entre o financeiro e a diretoria. E você precisa, acima de tudo, também capacitar o time para operar ali com consistência, né? Uhum. Então, eu acho que é esse o ponto. E aí fica a minha dica, realmente. Se você só troca o RP, você está trocando a bagunça de lugar. Bom, aí acho que um outro ponto para a gente abordar aqui é que essa bagunça, como a gente já falou, ela culmina lá na tomada de decisão, na hora de fazer análise. E acho que uma realidade muito comum também é o próprio financeiro, né? Passar muito tempo nesse processo de fechamento, de corrigir um ponto aqui, um ponto ali, e essas coisas se repetirem mês a mês, e falta tempo para análise, falta tempo para o financeiro ser mais estratégico, né? Tu enxerga isso lá no teu grupo? Que dicas que você dá, né, para quem está nessa posição, meio que bola cruzada entre a operação e tentando se tornar um financeiro mais estratégico, tentando gerar mais valor para o negócio? Cara, sobre faltar tempo, acho que assim, a desculpa que eu vejo muito, né, que realmente tem muitas atividades, muita demanda, realmente não tem processo adequado, ou se não falta mão de obra, né, ou falta braço para fazer. Cara, eu sempre tento ver o seguinte, ó, quanto tempo que você perde todo mês ali apagando incêndio que poderia ser evitado com uma rotina bem feita, com processos bem estruturados, tá? Uhum. A verdade é que, assim, a maioria das pessoas, elas confundem urgência com importância. Então, você gasta ali horas correndo atrás, por exemplo, de boleto vencido, horas refazendo algum cálculo, imputando dados em planilhas, resolvendo algum erro de pagamento, mas você não consegue dedicar ali 30 minutos na semana, né, para olhar um fluxo de caixa, para revisar o que está realmente comprometido ali já para o mês. Então, assim, uma coisa que eu bato muito forte é que, assim, se você não arruma tempo no financeiro agora, você vai ser obrigado para fazer essas análises, essas mudanças estratégicas, essas melhorias, né? Você vai ser obrigado a arrumar tempo quando o caixa estourar. Uhum. Então, mudar essa lógica, sair da mentalidade de reatividade, né, de agir depois do que já aconteceu e começar a entrar nessa mentalidade de prevenção. Uhum. Parar de viver já no modo caos, né, na verdade, construir uma rotina que te dá margem para respirar. Então é muito importante isso. Tem uma história, uma fábula, se não me engano, que é sobre você gastar uma hora fazendo ali, afiando a serra para cortar uma árvore, do que tentar ir sem preparar, né, nada, uhum, e ficar com machado e ficar um dia inteiro tentando derrubar a árvore. Né? Então é muito mais eficiente você preparar a ferramenta para você cortar a árvore do que você ficar tentando ali na força bruta, vamos dizer assim. E às vezes acho que por se manter ocupado, né, às vezes acaba que a empresa tem que trazer um profissional de fora que tem que aí abraçar essa organização, né, quando o profissional que estava ali dentro, que já conhece os processos, podia reservar um tempo ali, como tu comentou, né, para ir trabalhando nessa melhora contínua, ir criando esses checklists,
e ele mesmo fazendo essa organização, né? Não precisava vir um santo de fora, né? Santo de fora. Cara, no melhor dos mundos, realmente, você tenta separar um tempo, você coloca na sua agenda mesmo, né? Você parar um tempo X para trabalhar nisso. Se não for possível, pelo menos, mesmo que seja feito trazendo justamente o santo de fora, mas tem que ser feito, cara. Tem que ser trabalhado justamente essa questão de estruturação, de melhoria, de revisão dos processos. Às vezes, uma outra empresa que eu tive, era muito difícil o processo de conciliação dele no contas a receber. Para você ter ideia, eles vendiam online, o cliente comprava, então, pela internet, ele mandava um comprovante de recebimento. Um comprovante de pagamento para o WhatsApp do comercial. O comercial pegava, mandava esse comprovante para o WhatsApp do financeiro. E a financeira tinha que pegar o comprovante, olhar, literalmente, vou bater o olho aqui, e ir lá no banco, ver se realmente caiu, né, que às vezes acontecia de mandarem comprovante falso. Então, olhar lá no banco se caiu, e depois ir lá no sistema para dar baixa. E aí o comercial poder liberar a venda. Sendo que a gente, depois de chegar lá, a gente colocou o OMIE, fez integração com a ferramenta do comercial lá, né, de venda. Então, assim, o cliente fez a compra, já gera o link lá de pagamento para ele, o cliente pagou e já dá baixa automático na venda, já faz a conciliação. Olha o tempo que a gente cortou. Sim. E imagina, isso eu tô falando de a troca de informação, né? De um lado para o outro. E a segurança também, né? E assim, eu tô falando de um comprovante. Agora você imagina num dia que aparecem 200, 300 comprovantes. 300 vendas ali num dia. Imagina como que era o financeiro, a conciliação bancária desse financeiro, como que ela ficava. Sim. Não tinha tempo, realmente não tinha tempo, porque o processo estava mal feito. Aí você gasta um tempo, faz um investimento em ferramenta, gasta um tempo fazendo toda a preparação, a implementação da ferramenta, ok. Não é da noite para o dia. Mas depois que está pronto, olha o tempo que você ganha, a eficiência operacional, a segurança, porque você já não tem mais erros, né? Eu posso muito bem pegar um comprovante, achar que porque às vezes assim, o cliente que comprou não é o mesmo que pagou. Então quando você olha no banco, já não é o mesmo nome, você fala, e agora, como que eu acho? Você já não tem mais segurança da informação. Então agora você tem a ferramenta, você tem muito tempo ganho, você tem eficiência, assertividade, segurança naquilo que está sendo feito. Então, assim, quando você fala sobre falta de tempo versus ali uma prioridade errada, eu acho que a prioridade tem que ser na melhoria dos processos para que você tenha mais tempo realmente depois para poder fazer melhor as suas atividades e até de forma mais estratégica, como eu sempre estou mencionando aqui, não tratar só como uma área operacional, mas como algo estratégico mesmo. Perfeito, muito bom. E aí acho que a gente falou bastante da parte da operação, né, dessa parte de modelagem, de inteligência financeira, de fechamento. Agora puxando um pouco o tema também para o planejamento orçamentário, né? Recentemente a gente lançou aqui na Twizy uma pesquisa que a gente faz cada 2 anos, mais ou menos, que é a Budget Trends. A gente já estamos aqui na 5ª edição, né? E uma coisa muito bacana que a gente vê, assim, ano a ano, né? Aumentando o número de empresas que fazem gestão orçamentária, que conseguem trabalhar com um planejamento financeiro, né? Eu queria entender de ti como que tu lida com isso nos teus projetos, né, nas tuas mentorias, qual que é o papel do orçamento, qual que é a importância que tu dá para essa ferramenta de gestão? Cara, ela é um guia para realmente a empresa poder tomar suas decisões e entender o que está acontecendo realmente no seu dia a dia. Uma coisa que é engraçada e que realmente tem mudado, né, é que antigamente se achava que orçamento era só para empresa grande, né? Com certeza, sim. Hoje empresas menores têm começado a utilizar e a gente consegue ali realmente planejar o futuro da empresa.
a gente consegue, com um bom planejamento orçamentário, mostrar todo o caminho que a empresa vai perseguir. A gente consegue planejar melhor o que a gente vai poder fazer de investimentos, a gente consegue planejar melhor o que a gente vai trabalhar nos custos, o que a gente pode reduzir, melhorar nossa margem, o que a gente pode dar de comissão para vendedores, o que a gente pode dar de bônus, enfim, a gestão orçamentária, ela realmente é o sei lá, acho que o plano matriz ali para você dirigir a empresa. Então, a partir do momento que você tem definido, como se fosse o roteiro, né? A gente tem um roteiro do que a empresa tem que fazer aquele ano. Uhum. Ela tem que os custos têm que estar dentro daqueles valores, a receita tem aquelas metas para a gente vender, então a gente tem que seguir. E a partir do momento que a gente começa a ir vivendo mês a mês, cada momento que você observa, o custo de tal categoria aqui, ele já está batendo no teto aqui, a gente já não pode, a gente tem que fazer cortes aqui, não pode mais gastar aqui em outra categoria também. Olha, isso daqui está um pouco acima do que a gente planejou. Isso você já vai fazendo um acompanhamento ali diário. Mês a mês, você faz ali o orçado versus o realizado. Então você vê, poxa, esse daqui a gente não conseguiu bater, vamos entender o porquê que a gente não bateu essa meta de custo aqui. E numa receita, por que a gente não bateu a receita aqui? Então, assim, você vai entendendo ao longo do ano o que teve de problemas que você precisa resolver para que nos próximos meses você tenha resultados melhores, mas também você tem a chance de observar as oportunidades que surgiram. Então, você planejou, de repente, numa conta, ter um custo de, sei lá, de 10 mil naquele mês, conseguiu bater 7, pô, ótimo. Por que a gente conseguiu reduzir isso daqui? Por que está abaixo do que a gente tinha planejado? Do outro lado, eu tinha uma receita prevista de 200 mil para tal serviço. Pô, bati 300. Maravilha. Então, vamos focar mais na venda desse serviço aqui? Então, assim, realmente, é um roteiro que você tem ao longo do ano, mas que você tem que acompanhar, não é só fazer e deixar lá como se fosse um quadro, não, é uma coisa viva que você precisa estar de olho dia a dia, semana a semana, mês a mês, e realmente buscar que a sua empresa viva de acordo com aquele roteiro. Acho que até eu comento muito que é uma ferramenta até mais do que você tentar somente acertar o que está lá, né, é uma ferramenta de aprendizado muito grande, né, Hideki, como você comentou, de entender o que performa, o que não performa, as oportunidades, sazonalidade, né? É uma visão que é muito difícil de você ter se você não para mensalmente para comparar o que você planejou e o que você realizou, né? Você não consegue ter essa visão macro da coisa acontecendo, né? Exatamente. Você consegue aprender, você falou uma palavra perfeita, e você consegue aprender realmente o que a empresa ela performa, o que ela gera de oportunidades, o que impacta ela, até porque quando você vai entender por que de uma conta ficar maior ou menor, você vai ter que ir na raiz da questão, né? Então você vai entender, tal fator impactou aqui para a gente ter uma receita maior, uma receita menor. Tal fator impactou aqui para a gente ter um custo maior. E aí você consegue entender a vida da empresa, como ela se relaciona não só num cenário micro, mas também macroeconômico, né? Perfeito. E aí, até para a gente ir encaminhando para o final, a gente falou aqui, acho que de vários estágios de maturidade, assim, né, da empresa e das várias barreiras que o financeiro pode ter aí travando, desde o fechamento, a parte de análise, a parte de orçamento. Eu queria entender de ti, assim, para quem está nos ouvindo e quer saber por onde começar, né? A gente falou também da falta de tempo, às vezes tem muita coisa para fazer. Então, queria uma dica bem prática, assim, 3 dicas práticas de
por onde que eu começo a organizar, a tirar essas barreiras do financeiro? Você diz no sentido de o analista, ou o financista, quando ele vai organizar Cheguei agora numa PME, tá uma bagunça. Por onde é que eu começo? Cara, eu costumo falar que são 3 pilares, tá? Isso é o meu modo de trabalhar. Legal. A minha metodologia. Pessoas, processos e ferramentas, tá? Então, assim, quando eu entro como consultor, como gerente de algum novo negócio, a ideia é observar esses 3 pilares. Então, eu tenho que ter pessoas que tenham os conhecimentos, as habilidades necessárias para desenvolver aquelas atividades, mas eu tenho que entender quais são aquelas atividades, como que elas estão organizadas, qual é o rito, qual é o processo de cada uma delas, e eu tenho que saber se essas ferramentas que a gente utiliza ali, elas realmente são adequadas para desenvolver essas atividades, né? Então, tem uma questão de demanda, o volume de demanda, ela comporta aí para essa equipe, não comporta, qual que é o tempo que a gente gasta com determinadas atividades, esses processos, tem algum gap, tem alguma coisa que a gente pode fazer para melhorar, tem algum ponto falho, ou oportunidades de melhorias para a gente conseguir ganhar tempo, eficiência, ganhar segurança também nos dados, nas informações que a gente manipula. A ferramenta que a gente utiliza, ela oferece todos os recursos que hoje se trabalha no mercado. Então, como eu falei aqui brevemente desse caso, né? Por exemplo, de conciliação bancária, poxa, se eu tenho uma ferramenta que ela vai me dar uma conciliação automática, eu posso ganhar muito mais tempo e segurança aplicando ela, em vez de usar um Excel da vida. Enfim, acho que sempre tem que olhar para esses 3 pontos, tá, Daniel? Pessoas, processos e ferramentas. Isso é a metodologia que eu trabalho. Muito bacana. A gente fala aqui na Trize muito parecido, que é método, ritmo e talento, né? Então, você ter o método de como fazer, ter o ritmo dos rituais, né? Que também a gente comentou muito no episódio aqui, e talento que são as pessoas, né? Acho que está muito alinhado aí, a gente fala muito disso no processo de cultura orçamentária, de criação de cultura orçamentária, né? Como que eu tenho um bom método, né? Um bom orçamento, um bom processo de planejamento, de acompanhamento de resultado, como que eu garanto o ritmo disso, então, com os rituais, né, com ali as histórias que a gente vai criando do processo, e talento, que é ter as pessoas certas, pessoas motivadas nos lugares certos, né? Então, acho que bem alinhado com o que tu trouxe aí também. Exatamente. E assim, precisa estar bem dimensionado a atribuição dessas pessoas, né? O que elas vão fazer, dar conta delas fazerem. Às vezes a gente joga uma tonelada de coisas, são pessoas talentosas, mas a gente joga uma tonelada de atividades ali para elas que realmente não dá para elas sozinhas darem conta. E às vezes elas se frustram, a gente se frustra, ou os gestores, os donos, enfim, se frustram, acham que o profissional aqui não dá conta. Eu passei por uma empresa até recentemente que a dona, ela costumava falar, não, mas é 5 minutos. 5 minutos. Cara, tudo era 5 minutos. Não, mas daqui é rapidinho, 5 minutos. Ia ver, levava o dia inteiro para fazer tal coisa. E aí ela ficava insatisfeita com o analista que tinha, ou a analista que tinha, porque achava que era 5 minutos. Nunca parou para ver que ela era atuante, né? Então, mas assim, é um gestor que não é da área financeira. Então, tem um pouco mais de dificuldade de entender realmente o processo. Então, nunca sentou ali para ver. Realmente é 5 minutos, não é? Então, você joga uma carga de trabalho para o analista, que às vezes é um excelente profissional, tem muito talento, mas você não dimensionou corretamente. Você se frustra achando que ele é ruim, ele se frustra achando que não é reconhecido, e enfim, esse é um outro ponto importante também que tem que ser observado, né? Sim, perfeito. Bom, Hideki, queria novamente te agradecer aqui, acho que a gente acabou passando por vários pontos. Não sei se tu quer abordar mais algum ponto que a gente acabou não falando, que tu acha importante trazer dentro desse tema ainda?
Então, cara, acho que a gente falou bastante coisas, né? Tem algumas perguntas, inclusive são perguntas ali que o pessoal do nosso grupo queria muito, né, ter um pouco de abordagem em relação a isso. Então, acho que essas dicas aí já são muito valiosas aí para o nosso público aí, para a audiência. Muito legal. Convido aí o pessoal que acompanha o Hideki a deixar um comentário aqui também pra gente, comentando como foi o episódio aí. Hideki, para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, acompanhar um pouco mais também do conteúdo que tu tá fazendo, qual que é o melhor canal para te seguir? A gente vai deixar aqui também, né, aqui no comentário, na descrição desse vídeo ou no áudio onde você estiver ouvindo, mas aonde que o pessoal pode te seguir aí? Perfeito. Bom, para quem quiser me acompanhar, tem o meu site, hidekinagusco.com.br, na verdade também é um blog, né, de muitos anos aí, como a gente comentou. No LinkedIn também, é só procurar lá, Hideki Nagusco, só tem eu. Só tem eu. E no Instagram é @hidesco, tá bom? Beleza, muito bom. Pô, que bom que deu certo, então, esse episódio. A gente já vinha aí tecendo há algum tempo, né, pra gente conseguir se encontrar, né, Hideki? Que bom que deu certo, então. Fiquei muito feliz com o resultado, espero que você tenha gostado. E, novamente, obrigado aí pela tua disponibilidade de tempo e de compartilhar aqui com a gente. Não, eu fiquei muito feliz aí pelo convite, por ter dado certo aí pra gente bater esse papo dessa vez. E a gente se fala de novo, Daniel. A gente se fala de novo ainda. E aproveitei para deixar o convite também para o pessoal que quiser participar do nosso grupo também no WhatsApp, né? Também pode tem o link lá no meu LinkedIn. Então, lá a gente tem bastante trocas ali. Eu estou participando diretamente. Então, o pessoal que tiver dúvidas, sugestões, a gente está sempre ali, na medida do possível, né? Trocando essas informações. Bacana. Fica o convite aí. Eu acho que é um grupo muito bem organizado. Então, acho que diferente de vários outros grupos que eu participo, né? Ali é bastante organizado, tem um fluxo muito. Como a gente comentou do ritual aqui, né? É muito bem desenhado ali em que momentos as conversas acontecem, o compartilhamento. Então, acho que é isso que eu acho um diferencial muito bacana do teu grupo aí. Então, fica o convite. Eu vou deixar também o link aí pro pessoal, tá bom? Que bacana. Daniel, te desejo aí muito sucesso aí com a Treasy também. Valeu. Quero agradecer aí pelo convite, pela audiência aí, todo mundo que está nos ouvindo, tá bom? Muito sucesso aí para você. Obrigado, Hideki. Obrigado para você que está aí nos acompanhando. Espero que tenham gostado do episódio. Aí um grande abraço e até a próxima. Até, tchau, tchau.